Está no ar. Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar. Rádio Instituto Federal. Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa Papo Federal, aqui na Rádio e TV Instituto Federal. O papo da semana é sobre a história da informática no Brasil. Vamos discutir aspectos que superam a perspectiva linear, factual ou economicista da história da informática brasileira. A tecnologia está no nosso dia a dia, mas poucas vezes nos perguntamos como que nós chegamos até aqui. Você sabe, por exemplo, qual foi a primeira empresa a usar o computador aqui no Brasil e quando essa tecnologia chegou aqui? Pois é, nessa entrevista também vamos falar sobre isso. O nosso convidado especial é o Dr. Lucas de Almeida Pereira, professor aqui do IFSP Campus Suzano e um dos autores do livro Dimensões da História e da Memória da Informática no Brasil, da editora Paco Editorial. Professor, muito obrigado aqui pela sua presença. Obrigado, professor Fábio, e boa noite aos ouvintes e espectadores da nossa Rádio TV Instituto Federal. Muito bem, você que está aí nos acompanhando, se tiver curioso para entender um pouco mais sobre essa história de como que surgiu a informática e um pouco da história até chegar até aqui, não saia daí, que o papo já vai começar. E o Papo da Semana fala sobre a história da informática no Brasil. Estamos aqui com o professor Lucas, que é doutor em História e professor aqui do IFSP Campus Suzano. Professor, o senhor, juntamente com outros autores, lançou o livro Dimensões da História e da Memória da Informática no Brasil. Conta um pouco para a gente sobre o que levou vocês a decidirem lançar essa obra, o que os motivaram, né? Bom, basicamente o trabalho começou quando eu conheci o Marcelo Viana. Ele é doutor em História também, atualmente é colega, servidor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e é o coorganizador aqui do nosso livro. Conheci o Marcelo em 2014 em um congresso em Montevidéu e ele é um desses pesquisadores que também estudam os primórdios da informatização brasileira. E a gente conversando, falamos, olha, precisamos ter algum texto de divulgação para o grande público conhecer um pouco melhor essa história da informática, essa história da tecnologia nacional. E desde então nós temos atuado em congressos acadêmicos, feiras científicas, etc., levando mesas de discussão sobre a história da informática. E o livro é um produto de uma dessas mesas, né? A gente fez um congresso em 2015 do ESOCIT, é uma associação brasileira de estudos sociais da ciência e tecnologia, e a partir desse congresso surgiu a ideia de lançar um livro de divulgação. Agora, professor, às vezes a gente está cheio de tecnologia em nossa volta. Para onde a gente olha, em casa, na escola, na faculdade, no trabalho, para onde você olha tem tecnologia. E às vezes a gente não se pergunta como que isso chegou nesse patamar, né? Quais foram os primeiros dispositivos, quais suas finalidades, suas funções, qual a importância de a gente primeiro registrar e depois do registro ter acesso a essas informações históricas. Elas já passaram, de que forma elas podem nos ajudar hoje, essas informações, né? Em primeiro lugar, Fábio, eu acho que é importante nós lembrarmos que às vezes nós naturalizamos algumas práticas. Então, por exemplo, parece que a informática está aí quase desde sempre, né? Um jovem, por exemplo, que nasceu depois dos anos 2000, eu creio que mal consegue imaginar um mundo sem computadores. Sem computador, impossível. Impossível. E eu acho que uma das funções do livro e desse trabalho é resgatar e valorizar essa memória dos pioneiros da informática. Então, o pessoal que trabalhava ali com a programação de máquina ainda, né, os primeiros programadores, e entender como que nós, um país
razoavelmente, né, atrasado, subdesenvolvido, em algum momento da nossa história, chegamos a ter uma indústria, por exemplo, de informática. Então, acho que é importante entender a história do Brasil enquanto produtor de tecnologia também. Nós sempre nos imaginamos enquanto consumidores de tecnologia. E esse livro vem mostrar que o Brasil também produziu e ainda produz e tem capacidade de produzir tecnologia de ponta. E você falou do jovem agora há pouco, né? E muitos até devem ficar com aquela curiosidade. Nossa, mas como que foi o primeiro computador? E no livro parece-me que vocês fazem um relato sobre a primeira empresa que usou o computador no Brasil. Será que vocês têm alguma noção aí, vocês que estão nos assistindo? Qual foi a primeira empresa que usou o computador aqui? Vamos fazer as apostas, né? O primeiro computador importado pelo Brasil foi um Univac modelo 120, adquirido pelo Departamento de Águas e Esgotos do Estado de São Paulo, conhecido como DAE, na época, atualmente a Sabesp. O computador foi comprado em 1957, instalado e funcional a partir de 1958. Marca esse início, né? Mas era um computador pouco potente, digamos, era ainda mais mecânico do que eletrônico. Os primeiros computadores propriamente eletrônicos chegam no Brasil em 1960, para a PUC do Rio de Janeiro e para o IBGE. Certo. E esses computadores, esse primeiro computador surgiu, e com o passar do tempo, claro, ele foi se aperfeiçoando, né? E o Brasil começou a usar informática, parece que com um objetivo um tanto diferente de alguns países, né? A tecnologia, ela sempre foi muito associada à guerra. Então, o país, ele acaba se desenvolvendo tecnologicamente para fim bélico. No Brasil, não foi esse o objetivo. E qual foi o principal objetivo do Brasil começar primeiro a usar e posteriormente produzir sua própria tecnologia, né? Inicialmente, no Brasil, nós tínhamos uma necessidade administrativa, né? Conforme as empresas e o próprio Estado brasileiro se tornava cada vez mais complexo, o uso de processamento de dados se tornava cada vez mais necessário. Então, no caso brasileiro, a implantação da informática se deu em caráter principalmente administrativo. Os computadores eram utilizados especialmente na formulação de folhas de pagamento, né? Emissão de contas, etc. Tanto é que, no caso do Brasil, o primeiro órgão a utilizar a nível federal informática foi o Ministério da Fazenda, né? A partir de meados dos anos de 1960. E no texto a gente percebe que vocês criaram, na verdade vocês são organizadores, né? Isso. E existem diversos autores que escreveram capítulos. Como que foi, assim, conseguir essa articulação entre esses capítulos do livro sem que não quebrasse ali aquela rotina da leitura, parecer que você percebe que o texto está bem fluido? Como que foi a organização do livro para que você chegasse no produto final? Bom, em livros coletivos sempre existe esse risco de cada artigo parecer um final de trabalho em relação ao outro, né? Então, não estabelecer essa continuidade. No nosso caso, o que nós fizemos foi uma organização cronológica. Então, o livro parte, aí o primeiro artigo eu escrevi, intitulado Da Pré-História da Informática no Brasil, então eu falo dessas primeiras importações, e o livro vai até a década de 2000, com o projeto Um Computador por Criança, que foi incentivado na época pelo governo federal sob a gestão do Lula, né? Então, nós preenchemos um arco aí temporal que vai do governo Juscelino Kubitschek até o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Então dá para a gente ter um bom panorama aí Dá para ter um bom panorama. História e um livro. O livro é aqui, você pode mostrar para o pessoal. O livro, ele é da editora Paco Editorial. Paco Editorial. Tem um projeto gráfico que ficou bem legal. Ele é composto por 9 autores, né? Nós temos um prefácio, por exemplo, do professor Ivan da Costa Marques, que é um dos grandes agentes aí dessa história da informática. Atualmente ele é professor no Rio de Janeiro, mas foi diretor da Cobra. Temos o professor Henrique Kuckerman, que também é uma grande referência.
e novos jovens pesquisadores, novos talentos aí da área de História da Ciência e Tecnologia também. Agora, o senhor falou sobre esse projeto, no final, o projeto Um Computador por Aluno do governo, e a gente percebe que hoje, só reforçando o que você já falou, é praticamente impossível a gente não estar conectado em uma tela, seja no celular, num computador em casa, num notebook. E isso para as novas gerações é mais ainda forte, né? A criança natural, né? Muito mais natural. O bebê de colo já olha o smartphone e já vai querendo mexer. Existe uma perspectiva da Fundação Getúlio Vargas que até o ano de 2020 já exista um computador realmente com teclado, tá, para cada pessoa, né, sem contar os smartphones. Hoje, esse índice já chega a 80%, ou seja, 4 computadores para cada 5 indivíduos aí da população brasileira. Como que você analisa esse cenário? Você que tem todo o conhecimento histórico, dá para a gente saber um pouco do que vai acontecer daí para frente com base no que já passou? Olha, é sempre uma questão complicada para um historiador, porque eu sempre brinco que o historiador é o pior apostador para o futuro, porque nós costumamos pensar nas estruturas históricas, então no que aconteceu. E a história ela tem sempre essa questão do novo, né? Por mais que os processos se repitam, é uma repetição que sempre traz uma novidade. No nosso caso, talvez o que seja mais importante é que tipo de informática é essa que nós pretendemos chegar a um computador por aluno. Então, é uma produção que nós apenas importamos tecnologia ou pensando aqui nas experiências contidas no livro, se nós podemos também agir mais na fabricação dessa tecnologia, né? Será que nós necessariamente precisamos apenas importar o que utilizamos ou há espaço para novamente termos uma indústria? Lembrando que o Brasil foi um dos grandes produtores de informática do final dos anos 70 e início dos anos 80. Certo. São vários capítulos que tem aqui no livro. Eu queria, se você pudesse escolher um deles para a gente poder discutir um especificamente, por exemplo, e se enquadra com esse comentário que eu vou fazer, né? A tecnologia, a indústria se apropria muito da tecnologia para ganhos, né? Para resultados aí financeiros, para lucrar e assim por diante. E a gente percebe que muito da evolução que veio da tecnológica sempre esteve muito amarrado nessa questão do consumo, da lucratividade e tal. Quais outras vertentes que a gente poderia analisar do uso da tecnologia sem esse foco mais econômico, de uma forma, usando, por exemplo, mais para a educação, para o desenvolvimento social? Como que a tecnologia ela poderia ser olhada por esse lado, né? Algum capítulo daria para esclarecer, para dar um norte disso, ou pode comentar e depois a gente volta para o capítulo? Eu acho que vários dos capítulos aqui, né, nós temos capítulos que falam sobre, por exemplo, associações de trabalhadores de informática no final dos anos 70, nós temos capítulos que falam sobre agências brasileiras reguladoras de informática, mas nesse caso eu destacaria o artigo do professor Henrique Kuckerman, que tem um título interessante, né? Um automóvel de corrida sem pneumáticos. Sim. Então vou contar uma história brevemente aqui do primeiro computador de grande porte importado pelo Brasil. Então o Brasil tinha computadores pequenos até o início dos anos 60. Em 1960 chega um Univac 1005 para o IBGE. E esse computador seria utilizado para a produção do censo demográfico da década de 1960. E, se vocês lerem o artigo, eu os convido à leitura, o professor Henrique faz um memorial do uso desse computador. E é muito interessante porque, infelizmente, ele não chegou a ser utilizado para o seu objetivo principal, né? Diversos motivos que o professor relata, questões técnicas, muitas questões políticas. Essa importação vai terminar com uma CPI. Assim que sai o Juscelino Kubitschek, entra o Jânio Quadros, se instaura uma CPI quanto à compra desse computador, que houve acusações de superfaturamento, etc. Mas é interessante porque
ele acabou sendo muito mais utilizado para pesquisas científicas. Então, por exemplo, a Comissão Brasileira de Pesquisas Físicas, que trabalhava com energia nuclear, vai aproveitar muito esse computador em suas pesquisas. Então, os primeiros computadores no Brasil, eles têm uma função administrativa, que nós não podemos negar, né? A função principal é administrativa, mas também foram utilizados na produção de conhecimento e na formação de mão de obra especializada. Nós temos arquivos, por exemplo, de dezenas de programadores formados nesse primeiro computador do IBGE. Então, mesmo que ele não tenha sido utilizado para sua tarefa principal, ele acabou tendo uma relevância muito interessante. Só uma explicação, um automóvel de corrida sem pneumáticos é uma expressão que foi utilizada durante a CPI, que um deputado falou, olha, o Brasil comprou um carro de corrida sem pneu, porque faltavam muitos equipamentos, então o computador era muito caro, por exemplo. Se comprou uma impressora de baixa qualidade. Então, você tinha capacidade de processamento, mas não tinha capacidade para retirar dados disso. Que interessante, professor. E todo esse conhecimento, eu acho que pode ser um prato cheio para quem está pesquisando, até para a área da informática e produzir novos artigos, né? Porque você ter uma obra já tudo mastigadinho, assim, com todo esse levantamento, esse cuidado, assim, que a gente observa aqui, para quem faz artigo científico como nós, a gente sabe o quanto que isso é valioso, né? Então, para quem está pesquisando a área da informática e quiser ter acesso, como é que faz? Assim, pode para adquirir? Tem na biblioteca aqui no campus ou se quiser adquirir para uso pessoal? Para aquisição, eu fiz a doação, né, aqui para o campus. E vocês podem adquirir pelo site da editora, né, pacolivros.com.br, e também pela Amazon, ele já está disponível no sistema. Amazon brasileira. Amazon brasileira. .com.br. Bom, e quem quiser pode vir até o campus aqui em Suzano, pode, também está disponível. A gente conversa sobre história da informática. Você pode consultar o livro na biblioteca, tem na biblioteca aqui do campus, a gente vai dar Eu vou fazer a doação, agora essa semana, então, ele vai ser patrimoniado. Então pronto, já pode consultar também aqui direto no campus. O senhor gostaria de fazer um encerramento, concluir, fazer suas conclusões? Sim, claro. Obrigado. Bom, eu gostaria de convidar, então, a todos interessados e interessadas na área de História da Tecnologia do Brasil. O livro tem uma linguagem bastante acessível, tá? Ele é voltado mesmo para o grande público, para pesquisadores e grande público interessado em conhecer um pouco mais. Gostaria de aproveitar também o momento para divulgar algumas ações da área. Claro. Né? Então, agora em setembro, nós teremos uma mesa sobre história da informática no Exocity, um congresso que vai ocorrer em Brasília. E é com muita satisfação que eu informo aqui de antemão que no ano que vem nós teremos o SHIALC em sua primeira edição brasileira. SHIALC é o Simpósio de História da Informática na América Latina e no Caribe. Então, é uma rede de pesquisadores de toda a América Latina e Caribe. Nós já nos reunimos em Montevidéu, em Assunção, em Valparaíso, no Chile. E no ano que vem nós teremos aí, o Alberto do Cefet. A gente nota que o IFE está aí bastante difundido, né? Eu, Alberto de Lima, do Cefet do Rio, estamos organizando a versão brasileira desse congresso. Então, no ano que vem, nós teremos aí o maior simpósio de História da Informática da América Latina, sendo realizado aqui no Brasil. Convido todos e todas para participarem. Muito bem, professor. Você que está nos acompanhando, nós acabamos de conversar com o Dr. Lucas de Almeida Pereira, que é um dos autores do livro Dimensões da Memória e da História da Informática no Brasil. Muito obrigado por sua presença. Foi Obrigado você, Fábio. Obrigado pelo espaço. E para quem não sabe, o professor Lucas é o apresentador do Rock Escola, que vai ao ar dia de quinta-feira. Então, nessa quinta já vai estar lá. Qual é o tema do Rock Escola? Já dando uma canjinha, então, é Rock in Rio 2. A gente está fazendo um especial, né, dos Rock in Rio. Vamos falar sobre Rock in Rio 2. Quinta-feira, às 18h15, ao vivo. Pode comentar aí em tempo real. Eu e o Diego aqui na bancada. Isso aí. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. A gente se fala na próxima semana com mais uma edição do Papo Federal.
E lembre-se de curtir nossas redes sociais, Rádio e TV Instituto Federal no Facebook, nosso canal no YouTube e acesse o site federalnoar.com.br para ter acesso a todo o conteúdo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.